Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o podcast da OAB Caxias do Sul, Questão de Ordem, que tem o patrocínio de AR Master Sul Assessoria Documental. Eu me chamo Larissa Zanettini, sou advogada, coordenadora da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB de Caxias do Sul. Estou aqui hoje com a minha colega, também integrante da comissão, Cleusa Bristol, e a nossa convidada, Luciana Aranaldi, que eu vou ler o currículo dela aqui brevemente, para vocês que ainda não a conhecem. Luciana Aranaldi é advogada, professora, mestra em processo civil, pós-graduanda em processo civil, direito e processo do trabalho e resolução de conflitos pela Universidade da Espanha. Pós-graduanda em compliance, mediadora, negociadora capacitada pela Escola de Harvard, membro da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade e também da Comissão de Práticas Colaborativas da nossa OAB Rio Grande do Sul. Que bom tê-las aqui, né? É um prazer a gente poder conversar sobre esse tema que é para todas nós e acredito que para os nossos espectadores, nossos colegas advogados também, de grande valia. A gente escolheu esse tema de vantagens da advocacia negocial na nossa comissão por perceber, né, e reconhecer também o trabalho irretocável da doutora Luciana, que trata com muita propriedade sobre o tema de negociação. Né? Nós, eternos defensores dos métodos autocompositivos, percebemos o crescente número aí de profissionais que vêm se dedicando, inclusive a sair fora da caixa, como a gente diz, e inovar na advocacia trazendo soluções personalizadas para os seus clientes, pensando em resolver, né? Como diz também a Fernanda Pimentel, nossa delegada aqui da ESA, o advogado tem que ser resolvedor de problemas. Né? E eu acho que isso é o recado que a gente quer passar e eu acho que esse bate-papo versa bastante sobre isso. Então, como a Luciana Aranaldi foi eleita por nós uma dessas profissionais fora da caixa, né? A gente vem, então, aqui te dar a palavra para que tu te apresente rapidamente, assim, contando um pouquinho da tua trajetória, que tu já nos trouxe num evento no ano passado, que foi muito inspirador e eu acho que pode inspirar muito nossos colegas advogados aí também. Larissa, querida, é um prazer. Cleusa, estou muito feliz de estar aqui na OAB de Caxias para falar sobre esse tema, que é um tema que nos empolga tanto, né? E trazer o conhecimento de toda a classe, e especialmente dos jovens advogados, aqueles que estão entrando no mercado de trabalho agora. Então, eu fico muito feliz pelo espaço que vocês me concederam. É sempre um prazer estar em Caxias. Eu venho aqui seguidamente porque a Fernanda me convida para a pós-graduação ali da Unifitec. É muito bom estar aqui. Eu jamais poderia declinar desse convite. Então, essa questão da advocacia negocial, essa questão da negociação, essa questão da mediação, como é que ela aparece na minha vida? Né? Como é que ela entra na minha prática jurídica? E eu preciso contextualizar. Eu sou advogada há 27 anos. É muito tempo de advocacia. Né? A gente até fica dizendo, pô, meu Deus, como é que passou tão rápido? Mas eu me formei em 96. Eu me formei em 96 com 21 anos. E quando eu me formei, sequer prova da OAB tinha. Eu não fiz prova. Minha turma foi a última turma a ser dispensada do exame da ordem. E, assim, curiosamente, eu sou professora preparatória para o exame da ordem, né? E, embora não tenha feito o exame da ordem, eu sempre advoguei. Desde que eu me formei, eu sempre advoguei. E na época da faculdade, então imagina o seguinte, né, Cleusa e Larissa, eu entrei em 91 na faculdade, saída do colégio, atravessei a rua, a Faculdade de Direito de Pelotas, lá a Federal, era na frente do meu colégio, eu atravessei a rua do terceiro ano para a faculdade. E eu jamais tive na faculdade qualquer cadeira que versasse sobre métodos adequados de resolução de conflitos. Quando eu estou saindo da faculdade em 96, vem a legislação da arbitragem, né?
Sem a legislação da arbitragem em 96. Eu ouvi falar alguma coisa na faculdade de arbitragem, mas a gente ligava, assim, algo do futebol. Disse, meu Deus do céu, o que é arbitragem? Não tinha nem noção do que era arbitragem. Porque toda a minha formação, ela foi totalmente direcionada para a resolução de conflitos no judiciário. Então, a gente não imaginava como é que se poderia resolver problemas fora do judiciário. Eu não tinha professores que falavam em advocacia consultiva, por exemplo. Né? Os meus professores, a maioria deles ou eram promotores de justiça, juízes de direito ou advogados militantes, advogados raiz, daqueles bem litigantes. Né? Então, a minha formação é uma formação daquilo que o professor Kazuo Watanabe chama de cultura da sentença. Né? A gente sempre trabalhou com esta forma de resolver conflitos. Eu saio da faculdade, começo a trabalhar em um departamento jurídico de uma empresa de segurança bem grande em Porto Alegre, que tinha 2.000 empregados e 400 reclamatórias trabalhistas. Então, ela tinha 20% digamos assim, da folha, né, do número de empregados, processavam a empresa depois que saíssem. Era um número assim que nós considerávamos, inclusive, alto. Né? Então, eu comecei, a minha advocacia, ela começou no contencioso, em contencioso de massa. Eu saio depois desse departamento jurídico, vou para os grandes escritórios trabalhistas para fazer a defesa da reclamada, de empresas de sociedade de economia mista, na época, que tinham 4, 5, 6 mil processos. Então, toda a minha formação na faculdade e o início da minha prática jurídica foi litigando. Foi. Né? E eu permaneço nessa batida, digamos assim, por longos tempos. Então, eu trabalhei uns 4 anos aqui lá em Porto Alegre, né, em escritórios de terceiros. Aí depois eu fui para o interior, para Santa Maria, trabalhar num outro escritório. E em 2013 eu me aventurei a ter o meu próprio escritório. Foi um momento, assim, de muito medo. Né? Disse, olha, não dá, eu vou abrir uma portinha, literalmente, botar o meu nome em cima, Luciana Arnaldi, OAB... Hoje eu tenho vergonha de dizer qual é a OAB, porque as pessoas começam a fazer conta da minha idade. Tá? Então, a OAB 42883 era a minha OAB, mas, gente, não se esqueçam, eu me formei com 21 anos. Tá? Muito orgulho, né? Com muito orgulho. E abri aquela portinha e disse, cara, vou esperar, vamos ver o que vai acontecer. Só que as coisas deram certo. Porque eu já, né, em seguida, eu fui contratada por uma instituição de ensino, que eu trabalhei durante 17 anos para essa instituição de ensino, com um contrato mensalista. Depois eu voltei a advogar para umas empresas que eu atendia em Porto Alegre. Passei a me aventurar na docência, e a minha busca pela docência ela foi mais, num primeiro momento, estratégico do que vocacional, digamos assim. Porque eu pensava, como é que eu vou fazer cliente para o escritório? As pessoas precisavam me conhecer. Né? Hoje a gente tem um outro cenário. Sim. Hoje nós temos. Né? As redes, né? Tem as redes, se transita diferente. Né? A prestação de serviços ela chega diferente do que naquela época. E aí, continuei advogando, mas sempre, única e exclusivamente, resolvendo problemas no judiciário. Eu não tinha noção de que um cliente pudesse chegar no meu escritório, fazer uma narrativa, e dessa narrativa eu conseguisse compreender de que era possível resolver o problema de outra forma. Porque nós não tínhamos isso inserido culturalmente. Sim, dentro da universidade nunca se falava nunca se falava, simplesmente a gente desconhecia. O que aconteceu? Em 2010, o meu marido, que é defensor público, vem para Porto Alegre. Né? Sai de Santa Maria, da atuação, vai para Porto Alegre. E eu ainda fico mais uns 3 anos em Santa Maria trabalhando, tinha meu escritório consolidado lá. E eu acabei voltando para Porto Alegre junto com ele. Entrei numa universidade lá na Ritter dos Reis, na Uniriter, para dar aula em 2011. E em 2014 eu trago todo o meu escritório para Porto Alegre. Em 2014, a instituição ela está com um programa, na verdade, ela firma um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E à frente desse convênio tinha uma professora que atuava no direito de família.
E esta professora que atuava no direito de família, ela já sabia da resolução 125 do CNJ, né? E ela já tinha feito o curso de mediação, ela já tinha feito o curso de práticas colaborativas e ela firma um convênio com o TJ para trazer aquela capacitação dos mediadores judiciais para dentro da faculdade. Que legal. Para que isto virasse uma disciplina obrigatória. Aí ela firmou esse convênio e ela se vira para o corpo docente e diz assim, agora eu preciso de professor. É com vocês. Vocês precisam se capacitar, Sim. porque essa disciplina tem que funcionar. E ela tem que funcionar e tem que ter alguém à frente. Aranaldi. É contigo. Eu disse, o quê? Eu falei para ela. Ela disse, não, porque eu tenho que fazer assim. Cláudia. A Cláudia. A Cláudia. Eu ia te Tá, falou, eu ia dizer a Cláudia. A Cláudia Barbeto. Aí a Cláudia. Ela virou para as amigas dela, né? Eu disse assim, Cláudia, não. Isso não tem nenhuma ligação. Mediação não é para mim. Mediação Tu pensou? isso não se aplica no direito do trabalho, Cláudia. Não se aplica. A relação é disparelha. Isso não vai. E aí só que ela falava, e eu dizia assim... Ela disse, não, tu não tá entendendo. Aí ela apelou. Ela começou a utilizar ferramentas. Aí ela disse, não, mas é que tu não entende que isso aqui é bom academicamente falando, porque é um projeto inovador, é um projeto diferenciado. Nós vamos ser a primeira, uma das primeiras universidades, né? Centro-universitários, na verdade, para tratar desse assunto e tal. E eu resistindo. Por quê? Porque eu olhava do ponto de vista do conflito que eu trabalhava. Sim. Sim, e o direito de trabalho, nessa época em que tu estás falando, em Porto Alegre, o Conrado foi coordenador de uma pós-graduação de Direito de Família Contemporâneo e Mediação, e a Cláudia era professora, então eu participei de toda essa mudança. E quando tu ia falar para o profissional do direito de trabalho sobre esta questão, era um rechaço, assim. Nós já temos a conciliação, esse método não se aplica, isso só aplica em direito de família, porque não tem emoção, não tem uma relação contínua. Então, realmente, eu acho que tu deves ter ficado chocada com a introdução dessa maneira. Cleusa, mas é que é muito importante fazer isso para contextualizar, para o pessoal compreender que quando a gente se depara com um conhecimento novo e algo que nos tira da zona de conforto, a nossa primeira reação é dizer, não, isso aqui eu não quero. Tá? Isso aqui não é para mim. Tá? E a Cláudia foi uma das responsáveis por fazer a mudança de chave. Quando ela... Então, ela vem com essa disciplina lá com o Conrado na FMP, né? Após na FMP e tal. Ela começa a insistir e ela regimenta um grupo de professores para fazer a primeira capacitação, que era a capacitação aquela de 40 horas, que tinha nas júris, né? E depois nós tínhamos que fazer mais a de 40 horas, tinha que fazer de mediação civil e a mediação em família, para eu conseguir estar habilitada para estar à frente da Então, eu faço. Quando eu faço a primeira vez, meninas, eu preciso dizer para vocês, eu tinha desconforto físico. Eu tinha dor de cabeça. Eu tinha uma irritação naquelas aulas, porque eu dizia, não. Né? Até a forma com que o conteúdo, de vez em quando, era ministrado e o tom de voz da instrutora me incomodava, porque eu dizia, não, eu não sou assim. Né? Isso faz parte isso não é para mim, isso não se aplica na minha área, eu não sei se eu vou conseguir estar à frente desse tipo de disciplina, porque todas as disciplinas que eu já ministrei na vida, eu tive atuação. Eu trouxe o meu escritório para dentro da sala de aula. E era algo que... Então, eu sempre gostei do direito de trabalho, gostei do processo de trabalho, gosto do direito empresarial. Então, ele era mais vívido para mim. Eu dizia, como é que eu vou conseguir falar sobre isso se é algo que eu não aplico no meu dia a dia? E essa questão também, Luciana, que a gente demora para entender
que não é o conceito das ferramentas da mediação, mas é introjetar isso. E isso não é fácil. Por isso que ela é transformativa. A gente vai entender depois. Mas essa é a resistência de todo advogado quando se depara com esses termos. Mediação, né? Métodos autocompositivos. Todo mundo diz, não, isso não é para mim. Ou diz, não, eu sou super conciliadora, eu faço muitos acordos no meu escritório, eu não preciso disso. Então, isso que ela está trazendo é muito importante aqui para nós, porque é essa virada de chave. Agora ela está... No começo foi desconfortável. Não, é desconfortável porque se imaginava, eu tenho que ser um outro tipo de pessoa, ter uma outra personalidade, será que eu tenho que ter outro tom de voz? Né? Será que isso é algo que é nato? Eu não tinha uma identificação na época com os instrutores que ministravam, porque trabalhavam com uma questão de mediação judicial. Né? Então, eu não me sentia identificada. Eu tinha o preconceito de isso é psicologia, isso não é direito. Não é direito. Né? Isso é psicologia porque a gente está lidando com emoções. E é importante eu fazer toda essa cronologia, gurias. Por quê? Porque eu vou mostrando quanto isso vai mudando aos poucos. E eu fiz esse curso. Foram 40 horas de uma imersão estressantíssima. Né? Porque eu dizia, meu Deus do céu, eu não entendo, eu não consigo ver dessa forma. E a Cláudia insistindo, e a Cláudia insistindo, e a Cláudia insistindo. E eu acabo fazendo a minha formação toda, inclusive no direito de família. Quando chegou no direito de família, a gente mexe... Né? Com os ensinamentos, vai estudar ciclo da vida, os conflitos que aparecem no ciclo da vida. Né? Eu tenho, até vou fazer um parênteses assim, eu tinha uma amiga que estava se separando nessa época que eu estava fazendo esse curso, e essa minha amiga é uma pessoa, né, concursada, procuradora do Estado e tal, e ela tem 2 filhos, e ela me disse assim, eu estou muito perdida, eu não sei, eu estou preocupada, eu não quero me separar porque eu acho que meus filhos não vão arrumar emprego no futuro. E eu disse... Mas o que é isso? Qual é a ligação uma coisa com a outra? E eu lembro que eu peguei um print do slide do CNJ que falava dos ciclos, né, e das fases de separação e mandei para ela. Eu disse assim, olha só, isso faz parte do momento que tu está vivendo, nas relações familiares e tal. E ela me olhou e disse assim, eu não sabia disso. Eu disse, nem eu sabia disso. Mas agora... Acabei de aprender. Não é algo que eu trabalho... Imagina, uma pessoa que é procuradora de Estado, mas que trabalha com outro tipo de conflito, né? Sim. Então, fiz aquele curso e fui para frente da disciplina de métodos adequados de resolução de conflitos. E era uma disciplina muito dinâmica. Por quê? Porque a gente trabalhava com as chamadas metodologias ativas. Então, ia explicar a teoria do conflito, espiral do conflito, passava o filme Relatos Selvagens. Não sei se vocês já assistiram Relatos Selvagens, né? É um filme maravilhoso, né? Para quem trabalha com conflito é maravilhoso. Aí, então, né, passava lá um episódio e fazia os alunos explicarem, vocês entendem a espiral do conflito, não. A primeira turma que eu ministrei essa disciplina já tinha sido minha aluna no Direito do Trabalho, no processo de trabalho. Chegou lá e disse assim, não, para, Nanáudia, o que é que tu agora... O que tu arrumou? Resolveu falar em emoções e conflito e validação de sentimento. Ai, pelo amor de Deus. E tinha muita resistência da turma. A turma dizia, eu não estou no direito para aprender a resolver conflitos dessa forma. Né? E eu vi a resistência que eu tive com os instrutores. Sim. A minha turma teve a mesma resistência em relação a mim. E aí foi a primeira grande lição de empatia. Sim. Quando a gente começa a perceber o desconforto que aquela fala causa no outro. Porque até então, eu estou acostumada a ter alunos que não gostam de direito do trabalho, não gostam de direito empresarial, mas alunos que dizem assim, não vem me explicar como é que eu tenho que enxergar o conflito, que existem emoções atreladas a isso, isso é completamente diferente. Bom, aí o que aconteceu? Isso começou lá em 2015, 2016. Só que aí, Larissa, tu vai estudando, os semestres vão passando, tu vai fazendo outros cursos.
A Cláudia me carregou para um curso lá de prática colaborativa com a Tânia Almeida, né, com a Olivia First. Eu fiz aquele curso de Cláudia, isto é para direito de família. Por que tu faz eu ficar um final de semana de sexta-feira de tarde até domingo de noite fazendo um curso de prática colaborativa, né? Mas todas as certificações e todos os cursos que eu fiz, todos eles contribuíram para a minha mudança de chave. Porque aquilo que eu aprendi ali, eu olhava para o direito do trabalho, para o direito empresarial e dizia, tô entendendo. Tô entendendo quando um cliente chega no escritório e te faz uma narrativa dizendo assim, doutora, eu fui muito desconsiderado na despedida. A rescisão do meu contrato foi horrorosa. O que eles estão pensando? Aquilo me ensinou a ouvir diferente. Aquela fala daquele trabalhador que chega e diz assim, olha o que eles fizeram comigo na saída do meu contrato, fez com que eu aplicasse na prática a escutativa. Que até então... E qual a necessidade que não está sendo atendida? Sim, exatamente. Né? Qual é o interesse dele? Qual foi a emoção que está atrelada a essa questão? Mas a minha própria forma de atuação, né? E quando eu estudei a mediação e fui fazer os estágios no fórum, que a gente faz as simulações e tal, eu me sentia muito desconfortável no papel de terceiro imparcial. Muito. Eu me sentia afetada na minha imparcialidade quando eu ouvia algumas narrativas e eu sabia que tinha uma hora que havia aquela tendência. Sim, que tu podia auxiliar. Não, e que assim, algum lado... Eu nunca vou me esquecer, Cleusa. Eu estava fazendo uma mediação de uma circunstância de responsabilidade civil de um cirurgião plástico, famoso em Porto Alegre, com uma menina que tinha feito uma plástica e estava descontente com o resultado. Ela narrou e ele narrou, e eu estava pensando assim, não, mas ela tem razão. Sim. Sabe? Entendi. E aí tu começa a perceber como é difícil o papel de ser o terceiro. Imparcial. Como é difícil. Eu falava isso para os alunos. Pessoal, a imparcialidade que a gente discute no judiciário, né, que o juiz tem que ser imparcial, que ele tem que ser equidistante das partes, é algo muito difícil. Muito. Na vida real. E é por isso que eu não me sentia confortável. Eu dizia assim, eu não tenho a necessária imparcialidade para atuar como um facilitador da comunicação. Mas eu percebi que quando a gente estuda os métodos autocompositivos, a conciliação, a mediação e a negociação, as ferramentas da negociação são basicamente as mesmas. Mas na negociação eu posso representar uma parte e utilizar essas ferramentas. Tu tem um papel ativo e cabe a ti introjetar essas ferramentas para ti para poder auxiliar o teu cliente. Exatamente. E foi aí que eu disse, meu Deus, eu acho que a negociação combina com a advocacia. Mas eu não preciso necessariamente eu posso ter toda essa formação, que ela foi indispensável para o exercício da minha advocacia, mas eu não preciso necessariamente atuar como mediador, só que isso vai qualificar a minha prática. Claro. E efetivamente qualificou. Muito. E foi aí que eu disse, não, agora eu preciso ir lá para os Estados Unidos. Para Harvard. Fazer esse curso chiquérrimo. Estar lá, porque é diferente, né? Foi uma experiência, assim, ó, meninas. Eu fui para a Espanha fazer um curso de uma pós-graduação na Universidade de Castilha-La Mancha, que era na cidade de Toledo, é uma cidade histórica ali do lado. E aí eu cheguei para o meu marido e disse assim, olha, é 1 mês e pouco de aula, né? Depois a gente faz o trabalho, eu vou. E me lembro que tinha disciplinas de direito do trabalho. Na época, me disseram assim, tu não vai para fazer uma trabalhista, porque era a famosa trabalhista. Eu tive palestras lá, tava o Tarso Genro, né? Teve uma que participou, o Haddad, na época, tal. Era bem forte, assim, o pessoal de direito do trabalho. Eu disse, não, eu vou de métodos adequados de resolução de conflitos. E o meu marido, que trabalha com auditoria militar, que é defensor público, tinha uma de penal.
E eu disse, tu não quer ser meu colega? De novo, porque a gente se conheceu sendo colega. Eu disse, quem sabe assim, para reacender, tá? Vamos ser colegas. E ele foi. E ele também adorou. Ele fez a mesma pós-graduação que eu. Quando eu estou lá, eu acabo tendo aula com professores de renome. Eu tive aula com o Pablo Cortés, que inclusive ele estava esses tempos aqui na PUC, que era um professor espanhol que fez o doutorado dele na Inglaterra, e ele fala muito da arbitragem na Inglaterra, né? Ele deu uma aula maravilhosa. Eu tive uma aula com um professor que era advogado e antropólogo da Universidade Autônoma de Madrid, que ele falou das mediações comunitárias, né, intercomunitárias da comunidade europeia, como é que os países estavam lidando com os estrangeiros. Ele trouxe, assim, exemplos muito ricos, né? Então, foi quando eu chego lá, eu percebo que a minha base já estava sólida, porque não havia, assim, muita novidade em conteúdo teórico. Sim. Então, nós temos excelentes formações aqui no Brasil. Né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Eu disse assim, olha, na verdade já é muita coisa diferente. Não é muita coisa diferente, mas são olhares diferentes e teorias, né? Quando vou falar de antropologia e direito, resolução de conflitos intercomunitários, aí sim é diferente, né? E eles começam a falar, tinha uma professora que falava também do curso de Harvard e tal. Eu fiz vários outros cursos em São Paulo. Eu disse, não, agora está na hora de beber da fonte lá. Tá? E aí, quando eu fui para lá, eu já aplicava aos poucos na minha prática, né, todos aqueles ensinamentos. Só que quando eu chego em Boston, a gente vai transitar naquele campus, né? Que é uma coisa... Senão, parecia que eu estava dentro do filme do Facebook, aquele da rede social. Sim. A gente pensa assim, não, isso aqui, eu não acredito que eu estou aqui. E aí entra numa sala de aula e tá o Bruce Patton, que escreveu o livro, falando... Eu vou te dizer assim, ó, esses dias eu estava pegando as minhas anotações, porque eu fiquei mais tempo embasbacada, assim, olhando, do que, acho que, pegando conteúdo mesmo, né? Ele deu uma aula sobre o livro, aquele Conversas Difíceis. Sim. Ele não falou muito sobre o Guarantee Yes, ele deu sobre o Conversas Difíceis. E foi muito... Então, assim, foi uma coisa realmente... foram muito investimento. Essa minha mudança de chave não aconteceu de uma hora para outra. Mas, Cleusa, como tu mencionasse, a gente vai vendo a mudança de cenário. Porque a Justiça do Trabalho era uma. A Justiça do Trabalho, ela foi regulamentar os Sejusques e fazer uma resolução própria em 2016. Sim. A resolução do CNJ em 2010. 2010. A Justiça do Trabalho, esses tempos eu fiz uma live no meu perfil com o professor Rogério Neiva, que tem um livro maravilhoso falando de negociação trabalhista. Né? E ele fala, ele foi assessor da Corregedoria ou da Vice-Presidência do TST e ele trabalhou na Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e agora ele tem falado muito numa figura que até então era completamente rechaçada, que é a reclamação pré-processual, que agora tem uma possibilidade das partes pedirem mediação no judiciário. Então isso, depois a gente até fala, porque tem algumas particularidades lá no conflito trabalhista, né? Mas então foi isso, meninas. Vocês me perguntam como é que foi a mudança de chave? Ela foi dolorosa. Ela foi, inclusive, fisicamente dolorosa. Tu sabes que, ouvindo o teu relato, e não precisa assistir, eu assisti muitas das tuas lives, mas não precisa assistir todo o teu trabalho, tudo que tu tens nos teus meios de comunicação, para entender esse processo, porque tu continua com uma emoção, com uma vivacidade, com uma autonomia, características que são as tuas características de personalidade. Então, eu entendo que para ti não tenha sido fácil e eu me identifico nesse ponto, porque eu achava que eu acho ainda que a mediação, ela me fecha muito, ela me dá pouca autonomia,
autonomia. E eu fui num evento da OAB há muitos anos atrás, e um dos palestrantes era um brasileiro, eu esqueci o nome, Marcelo... Rosadilha? Que ele trabalha nos Estados Unidos. Rosadilha, isso. Que é da Pepperdine. E aí, E aí ele trouxe isso. Para que usar só a ferramenta da mediação? Tu pode usar as ferramentas da mediação, da conciliação, dos círculos de paz e outras tantas que tu te capacita para resolver aquela questão. E aí veio a negociação, que é o que tu estás falando. Então, aproveitando toda essa tua fala, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o conceito de negociação na contextualização da resolução de conflitos, que difere do conceito geral. E, aproveitando isso, é de suma importância que tu fale o que o advogado que tem essa identificação pode fazer, porque não é inato. E não é, eu sei negociar, eu sou isso. Há uma preparação toda que, por vezes, Luciana, ela vai aquém até de a preparação de uma audiência de instrução. Tu tens que saber a lei, tu tens que saber a fundamentação, tu tens que saber a doutrina, ou seja, há um preparo tudo. Mas antes disso tudo, tem as ferramentas. Então, como é que esse advogado pode se preparar para fazer um trabalho nesse sentido? Excelente, Cleusa. Então, vamos fazer assim uma diferenciação, né? Quando a gente fala de autocomposição, que é, o próprio nome já diz, então são as próprias partes, né, conseguirem chegar na resolução daquele determinado problema, a gente vai falar sobre mediação, conciliação e negociação. A negociação, que se trata sobre concessões mútuas, né? Como as pessoas fazem concessões mútuas para contemplar os seus interesses, e aí a gente vai falar agora um pouquinho do método, ela não precisa da figura de um terceiro. Né? E a mediação e a conciliação precisam dessa figura desse terceiro. Então, na conciliação, basicamente, esse terceiro tem uma postura mais ativa, podendo sugerir, né, opções, e na mediação não. Ele é mais um facilitador da comunicação. Quando a gente fala de ferramentas de mediação e ferramentas, né, que são utilizadas por mediadores, por conciliadores e por negociadores, elas são basicamente as mesmas. E por isso que é importante a gente ter toda uma formação para entender a moderna teoria do conflito, para entender como é que se utilizam essas ferramentas, em qual momento do processo mediativo, do processo negocial, do processo conciliatório, essas ferramentas vão ser utilizadas. Então, sim, são técnicas e habilidades que as pessoas desenvolvem estudando aquilo. É isso. É isso. Porque era basicamente, Cleusa, o que eu tinha não é que eu tinha medo, mas o que eu dizia é o seguinte: se eu precisar mudar a pessoa que eu sou para ser uma mediadora, né, eu não serei mediadora, porque eu tenho algumas características que são minhas, pessoais, né, que envolve, inclusive, a minha própria postura, a forma com que eu me comunico e tal, né? Então, não é possível. E a Cláudia, que é uma pessoa parecida comigo, sim, de personalidade, ela dizia: Arnaldi, é técnica, é desenvolvimento de técnica. Só que, claro, o que nós temos, o que eu já tinha? Eu já tinha introjectado a advocacia dentro de mim. Aquilo já vinha natural. Introjectar um novo conhecimento e saber qual é o momento em que eu tenho que exercer escutativa, quando é que eu tenho que parafrasear, dentro do processo de negociação, quando é que eu vou validar sentimentos, quando é que eu vou fazer teste de realidade, é mais difícil, porque eu não estava fazendo isso desde sempre. Eu vou começar de novo nesse tipo de procedimento. Eu sei chegar numa sala de audiência, onde é que eu sento, qual é a hora que eu tenho que falar, quais são as objeções que eu tenho que fazer, quais são os tipos de perguntas, qual é o momento que eu faço as razões finais, como é que eu faço as razões finais. Só que no processo mediativo e no negocial, eu tinha que estar com a minha colinha ali, né? Para me ajudar, porque ele não estava introjectado. Hoje, te confesso que está mais. Sim, e aqui eu acho que entra uma questão também, se tu me permitir, claro. Desculpa, é que eu estou aqui tão concentrada na tua fala que me vem essa questão. Tem uma questão de emoção, de nossa emoção, trabalhar nossa emoção e trabalhar
a emoção do outro também. Porque, às vezes, a atitude do outro profissional, da outra parte, ela te desconcerta. Porque não é receptiva. Exatamente. Então, e aí eu vou aproveitar que se tiver um tempinho depois, no final, para te fazer uma pontuação sobre o livro Além da Razão. É muito bom. Porque só o título, ele já faz com que tu reflete além da razão. Ou seja, não dá para dissociar radicalmente a razão da emoção. Tem que ter um equilíbrio aqui. A gente aprendeu isso, né, gente? Quando a gente estudou a teoria pura do direito de Kelsen, a gente entendeu que tinha que dissociar. Hoje a gente tem um outro paradigma. É de associação. Isso muda, né? Muda consideravelmente a forma com que a gente vê o conflito. Mas aí o que acontece, né, gente? A gente vai, quando a gente estuda negociação, e o método de Harvard, ele cai, assim, pelo menos como uma luva para a minha prática da advocacia, porque ele é lastreado na questão de concessões mútuas, mas a partir, né, de 4 pontos fundamentais: pessoas, interesses, opções e critérios. Então, a gente tem que separar as pessoas do problema, né? A gente tem que fazer uma investigação de interesse, se concentrar no interesse e não na posição. E aí a gente... É muito legal, porque lá no curso, eles fazem várias dinâmicas para a gente conseguir diferenciar o que é interesse de posição. E as pessoas demoram para compreender, né? Qual é a diferença do interesse da posição. A gente fala das opções, e aqui vem algo que para mim é extremamente desafiador, é trabalhar com a criatividade do advogado. Brainstorming, né? Então, como é que eu vou criar opções, né, que sejam inovadoras para a tentativa da resolução de um conflito? Não é algo que está introjetado ainda na advocacia tradicional, né? Eu tenho lá o meu vadimé com as leis, eu estou muito focado naquilo ali. Então, é muito difícil fazer essa virada. No podcast passado, a gente falou com o Thiago Breyer, que também, né, fala muito do brainstorming. Também para o pessoal que não assistiu, é bom que dê uma olhadinha também, quem gostou do tema. E deixar tu terminar de falar depois. Pode falar. Que eu acho que é uma coisa que eu vou te ouvindo falar e pensando no que a gente sempre escuta de pergunta, assim, dos advogados que não conhecem ainda, né? Mas tu falaste aqui da advocacia trabalhista, da área de família, mas outras áreas que tu acha que faz sentido, que o advogado deve investir, né, nessa questão de poder atuar com essa advocacia negocial na sua área de atuação? Gente, a negociação, ela pode ser utilizada, basicamente, né? A gente não vai falar em direitos que são indisponíveis. Eu não negocio violência doméstica, né? Sim, questões... claro. Né? Até dentro do direito penal, tu tem um acordo de não persecução penal que vai utilizar algumas ferramentas negociais. Mas quando a gente estuda o método da negociação, a minha correlação com o direito é muito abrangente. Eu trabalho em 2 áreas. Eu trabalho com direito empresarial e com direito do trabalho. O que eu tenho feito na minha prática? Eu tenho transformado ela numa prática mais consultiva do que contenciosa. Se eu puder, eu não vou para o judiciário. Se eu puder, eu não vou. Vocês vão dizer assim, Luciana, mas tem uma série. A gente dava um outro podcast, a gente só falar dessas questões. Eu posso te trazer assim, dentro do direito empresarial, até mesmo para contrato social, acordo de sócios, precisa ter negociação. Quero montar uma holding familiar para blindagem patrimonial, eu tenho que negociar. Tá? Contratos de natureza empresarial, eu tenho que negociar. Eu trabalho bastante com implementação de programas de LGPD. Até hoje eu tenho uma reunião numa empresa, e com as questões envolvendo compliance social, que é o compliance trabalhista. Não tem como não negociar. Treinamentos de empregados, né? Sim. Tudo isso, fazer política de colaboradores, de privacidade de colaboradores. A negociação tem absolutamente tudo. Está em tudo. Hoje, Larissa, quem chega no meu escritório, e essa é a mudança de cenário, Cleusa, porque eu comecei com isso em 2015, nós estamos em 2024, são 9 anos. 9 anos que eu estou vendo aos pouquinhos os clientes pedindo pela negociação.
Porque antes eu oferecia. Eu dizia, olha, não, doutor, eu quero propor uma reclamatória trabalhista porque eu fui despedida, a Larissa me despediu, ela falou isso, né? E eu ouvia a negociação, né? Todos esses conhecimentos fez com que eu exercesse uma escutativa, que eu identificasse que por trás daquela narrativa havia um outro interesse que não era um interesse da ação, que não tinha sido contemplado, né? E aí eu poderia, então, propor, queres negociar? E as pessoas diziam, não, eu não quero negociar, eu quero ir para a justiça, eu quero ir para o pau, né? Bom, hoje as pessoas já chegam lá no escritório assim, doutor, eu ouvi dizer que a senhora trabalha com a negociação, a senhora pode me explicar como é que é a negociação antes de fazer o processo? É assim, me explique como é que funciona. Essa semana eu atendi 4 pessoas que foram, e é assim, vocês vão dizer, 4? Não, mas tá mudando, tá nossa, mudando. É bem isso. Antes tu tinha que tentar enfiar a goela abaixo. Hoje as pessoas já terem interesse tu tinha que nessa convencer, nova... Isso fazer aí. um convencimento. Isso aí. Tu já percebestes que as pessoas estão te procurando por essa mudança? Porque é importante que tu verbalize isso. Não é a profissional, a doutora Luciana Aranaldi, a advogada trabalhista. Não. É pela tua mudança de postura que as pessoas estão... Isso é importante. Né? E também a questão financeira é importante tu falares, Sim, né? sim. Se tu consegue resolver mais rápido, teus honorários, eles não são... E a autonomia, e já que tu estás falando sobre isso, da autonomia que traz para o profissional e do controle que ele tem da própria atividade. Da atividade toda, que Sim. não o trâmite jurisdicional, processual. E essa semana eu fiz 2 reuniões, porque o que acontece, né, gente? Então, vou dar um exemplo de 2 atendimentos em que eu já tive as reuniões negociais, né? 2 reclamatórias trabalhistas foram, na verdade. E quando eu trabalho com um reclamante, eu trabalho só com aqueles chamados altos empregados, né? Que são cargos de gerência, que são os profissionais intelectuais, que entram num conceito que a lei traz de hipersuficiente. Então, eu tenho mais ou menos um foco nesse tipo de trabalhador quando eu faço. Então, chegou lá uma advogada que tinha trabalhado um tempo num outro estado, e ela chega e diz assim, eu trabalhei 12 anos nesse escritório. E quando eu me separei, eu tive um problema bem sério na minha separação, eu fui submetida a uma violência, e eu acabei, né, teve ali 2 ou 3 dias que eu não fiquei muito conectada com a minha atividade do escritório, e eu acabei tive que noticiar para o escritório que isso aconteceu e tal, todos aqueles transtornos que a gente sabe que pessoas que passam por esses tipos de conflitos vão ter, porque afetam a vida profissional. E ela disse assim, o que aconteceu, doutora? Eu fui completamente descartada. 12 anos de trajetória nesse escritório, eu acabei sendo despedida. E o que ela me diz? Ela diz assim, eles rescindiram o meu contrato e eu me assustei. E já tinha, como eu estava em home office, a pessoa já estava lá pegando as minhas agendas e o meu computador. Nossa. Na hora. Então, a forma da rescisão, que não foi humanizada, acirrou aquele sentimento na pessoa de que que o escritório não a considerou. Ela disse assim, aí ela fez toda uma narrativa para saber, né? Será que eu tenho direito a isso? E eu fiz uma avaliação. E disse, não, eu acho que tu tens aqui nessas parcelas, isso pode ser discutido e tal. E ela disse, eu gostaria de tentar uma negociação, me explique como é que funciona. Aí eu disse, olha, eu mando um e-mail dizendo que eu fui procurada e que nós temos interesse em abrir uma via de diálogo, né? Tentar um processo negocial antes de qualquer via judicial. Para mandar esse e-mail ele é escrito de uma forma bem estratégica. Tá? Ele é escrito assim, a gente tem que saber como é que escreve, porque pode ser que a parte que receba esse e-mail soe como uma ameaça. A gente não sabe como é que a parte que vai receber ela vai soar. Né? E nós escrevemos o e-mail, encaminhamos o e-mail, e a pessoa entrou em contato no outro dia, marcando uma reunião. E ao marcar a reunião, né, o que eu faço? Eu digo, olha, a pessoa tal me procurou, eu sou extremamente transparente, né, sou extremamente transparente nessa forma de como eu coloco os pontos, né? E aí ela disse, me surpreendeu muito a
a pessoa tal me colocar essas circunstâncias, e eu disse, bom, mas é que na despedida aconteceu isso, isso, isso. Né? E fiz a proposta. Era uma proposta acima de 300 mil. Porque eu tenho que lançar um valor. A negociação, né, tem que lançar um valor. E ela disse, bom, eu vou pontuar. Só que eu justifiquei, né, gente? Porque dentro do método, tu tem que justificar quais são os critérios. Tem isso aqui de descumprimento, isso aqui de hora extra, isso aqui de integração dos honorários, assim, assim, assado. Veio o valor, né, eu apresentei, a pessoa disse, entrarei em contato para fazer a contraproposta. Então, o que acontece, Larissa? Se esse acordo fecha, e é possível que feche, eu lancei uma proposta de 300, provavelmente vai vir uma proposta menor. Eu já tenho a minha zona de possível acordo, eu já sei para mim qual é a melhor alternativa, né? Qual é a pior alternativa. E se essa negociação ela fechar, que ela vai acabar com um acordo extrajudicial, os meus honorários são 20% em cima do proveito econômico do meu cliente. E eu vou te dar um exemplo bem concreto. Eu tive um cliente professor que eu negociei com uma instituição e levei 3 meses negociando. A minha primeira proposta foi de 450 mil, nós fechamos um acordo em 325 e eu ganhei em 3 meses 20% sobre 325. Com um cliente que estava extremamente satisfeito. Extremamente. Né? Foi complicada a negociação? Foi, mas ela encerrou com um acordo extrajudicial homologado na justiça em 3 meses. Muito mais complicado seria um processo judicial. Não, e a satisfação das partes e o teu... Porque a gente o humano busca um reconhecimento, né? E deve ser uma satisfação tua quando tu consegue resolver essa questão dessa forma e sem depender do judiciário. E eu só quero fazer uma ponta. Acho que não vamos ter tempo. Vai ficar para uma próxima, infelizmente. Né? Mas acho que conseguiu, né, trazer muito aqui desse todo o nosso contexto, responder essas nossas perguntas aqui por último. Realmente, satisfação é de todos, né, todos envolvidos nisso, e eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né, não só como advogados, mas como seres humanos. Que bom trabalhar contra o litígio, ir para a colaboração, né, então eu acho que seria mais ou menos esse o nosso fechamento, né? Eu acho, Larissa. Não, eu quero só dizer para vocês assim, a gente mudar esse paradigma da competição para colaboração não é fácil. Não. Não é, mas não é impossível. Isso aí. A gente vai vendo aos poucos. Perfeito. Insistam, porque vale a pena ser o dono, né? Ter o poder de conduzir a sua prática. Perfeito. E que bom que esses profissionais estão sendo reconhecidos e valorizados. Perfeito. Que legal. Bem, então, muito obrigada mais uma vez pelo avançar da hora. Vamos ter que finalizar por aqui. Lembrando que o podcast Questão de Ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar as nossas plataformas digitais. Maiores informações tem o nosso site. E lembrando do patrocínio da R Master Sul, assessoria documental. Muito obrigada, Luciana, Cleusa e todos que estiveram aqui nos ouvindo. Até a próxima.